Vamos inclinar nossa fronte, vamos invocar a presença do Espírito Santo agora no nosso dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a presença em nossa vida, porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer e precisamos da tua presença. A tua promessa, ó Espírito Santo de Deus, é que tu morarias dentro do nosso coração, que tu morarias dentro de nós. Nós te pedimos, vem cumprir esta promessa. Espírito de luz, de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Nós precisamos do clarão da tua luz e do poder da tua sabedoria. Nos ensina, ó Espírito Santo de Deus, o caminho por onde devemos andar. Instrui-nos, ó Espírito Santo de Deus, e segundo a tua promessa, guia-nos com os seus próprios olhos. É o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos invocar a presença agora do Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio deles. Nós declaramos que estamos reunidos aqui no teu nome. Vem, pois, cumprir a tua promessa e estar no nosso meio. Sintamos a presença do Senhor Jesus hoje, já que invocamos o Espírito Santo agora há pouco, e Ele está dentro de nós, morando conosco. Recebamos agora o Senhor Jesus na nossa vida, para que durante o dia de hoje nós possamos ter sucesso e vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Na última palestra nossa, o nosso amigo ali nos perguntou a respeito de santo, porque ele se recorreu de São Judas Tadeu, e São Judas Tadeu, diz ele, o atendeu. Vejam aqui no livro, a Bíblia, gente, a Bíblia é a nossa lei, é o nosso estatuto. Ou nós aceitamos isto aqui, ou nós não aceitamos. Se nós aceitamos, nós temos de obedecer. Agora, se nós não aceitamos, vamos viver do jeito que nós queremos. Aí o resultado depois nós vamos pagar também. Olha aqui, diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 18. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Essas pessoas que consultam horóscopos, são adivinhadores, são prognosticadores. Deus condena isto aqui. Nem encantador, nem necromante, O que é necromante? Necromantes são as pessoas que têm qualquer ligação com mortos, invocam mortos, cultuam mortos, vivem em função de mortos. Então, nem necromante, nem trágico, nem quem consulte os mortos. Vejam bem que ele bota duas vezes a questão dos mortos. Nem necromante, que é aquele que tem qualquer ligação com os mortos, nem quem consulte os mortos. Agora, se você falar para mim que São Judas Tadeu está vivo, então você até pode se aconselhar dele, mas não adorá-lo, não orar por ele, não pedir por ele, porque ele está morto. E aqui, todo pois que fizer tal coisa é abominação ao Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Então vejam bem, Deus diz que isto é abominação, Ele não quer abominação, e Ele lança fora as pessoas que consultem adivinhos, que consulte prognosticador, que consulte mortos, que consulte santos e santas, que consulte toda essa questão de mortos. Por quê? Porque mágico, né? Eu, por exemplo, fui um tempão na minha vida, eu fui hipnotizador, antes de ser cristão. Isso Deus abomina, isso Deus não quer, que é o domínio da mente humana por outra pessoa. Então, Deus não quer que se faça isto. Agora, vejam bem, vamos aqui passar para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 19. Que digam, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então a pessoa vai e vai aos pés de uma imagem de São Judas. Primeiro, que ele está rompendo a lei de Deus com referência à imagem. Mas como ele não disse, mas eu não fui na imagem, eu fui buscar o santo. Então está escrito aqui: antes, digo que as coisas que eles sacrificam. O que é sacrificar ao ídolo? É o ajoelhar ao pé dele,
é eu pedir alguma coisa para ele, é eu colocar uma oferenda para ele, é eu botar flores aos seus pés, é eu andar com ele nas minhas costas, é eu andar com ele no meu pescoço. Isto é coisa sacrificada ao ídolo. O que está escrito aqui? Tem algum valor? Olha o que ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam aos ídolos, não é a ídolos que o fazeis, e sim a demônios. E sim a demônios que a sacrificam, e não a Deus. Então quem vai aos pés de São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida e todas essas imagens, primeiro, estão violando uma lei de Deus, que é se inclinar perante uma imagem. E segundo, estão invocando um morto, um ídolo, que é uma necromancia. Dois grandes pecados, para o que no Antigo Testamento havia a morte física, o apedrejamento. Quem fazia isso era levado e apedrejado até morrer. O apedrejamento não era só jogar pedra, não. Apedrejado até morrer, diz a Escritura Sagrada. Hoje não tem mais o apedrejamento. Hoje eu não vou te apedrejar porque você foi aos pés do São Judas Tadeu. Mas a morte interior, a morte espiritual é muito pior do que a morte física. Esta é que é o castigo dos que vão a ídolos, dos que se inclinam perante ídolos e dos que sacrificam a ídolos, que estão sacrificando a demônios e não a Deus. E Paulo diz assim: e eu não quero que vos associeis a demônios. Aí vocês me perguntam, mas por que é então que quem vai à Aparecida recebe a cura? Quem vai no São Judas Tadeu, como ele disse, recebeu o que ele queria? Olha, todas as dificuldades da nossa vida são colocadas pelo cão, pelo camunha, pelo Satanás, pelo diabo, são colocadas em nossa vida. Quando eu chego lá e me ajoelho ao pé do ídolo, aqui a Escritura diz que aquilo não é um ídolo, aquilo não é um santo, aquilo é demônio que está lá. O mesmo demônio que botou em mim a doença, a dificuldade, a aflição, a angústia, ele está lá. Como ele colocou, ele pode tirar, então ele tira, para que eu faça a propaganda dele. Então eu fui lá no São Judas e ele me deu, eu fui lá Aparecida e eu consegui. Mas o preço disso, gente, o preço disso é tão grande que vocês não avaliam quanto se paga quando se recebe um favor do cão, um favor do demônio, um favor do ídolo, um favor de Satanás. Precisem tomar cuidado com isso, porque Deus é muito cioso do seu poder, Deus é muito cioso de suas coisas. Dito isso preliminarmente, vamos à mensagem de hoje. A mensagem de hoje foi uma mensagem que eu tive no fim da semana, quando eu estava lendo João, o evangelista João, no capítulo 6. E Jesus estava andando e os judeus chegaram diante dele e disseram assim para Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizarmos as obras de Deus? Porque Jesus estava fazendo um sermão muito grave aos judeus. E eles então, ou por fingimento, ou até por preocupação, perguntaram: bom, mas então o que nós temos de fazer? O que nós temos de fazer para fazermos as obras de Deus na nossa vida? Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa. Eles perguntaram: que faremos para fazer as obras de Deus na nossa vida? Plural. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, é uma só. A obra de Deus é esta, é uma só. Qual seria? Que creais naquele que por Deus foi enviado. Jesus podia ser mais simples dizendo assim: que creais em mim, Jesus. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é esta, só esta, e mais nenhuma. É só esta: que creiais naquele que por Deus foi enviado, que é Jesus. É a única obra que nós vamos fazer. Não precisamos ir à Aparecida, não precisamos ir a São Judas Tadeu, não precisamos dar pulinho para São Longuinho para descobrir as coisas que nós perdemos, não precisamos ir nessa Santa Era toda que está aí, que o povo é iludido por isso, o povo é enganado por isso. Vamos dar um exemplo claro para vocês verem o que é engano que a Igreja Católica faz para obter dinheiro. O Santo Sudário, o tal Santo Sudário, cuja autenticidade nunca ninguém conseguiu comprovar. Aliás, há uma série de dúvidas sobre aquilo.
O Santo Sudário, só em duas exposições que ele foi feito, só em duas exposições, numa ele teve 3 milhões de pessoas, e noutra 2,5 milhões de pessoas. A $50 cada um, vocês façam o cálculo, quanto é que nessas duas exposições, aquela peça que diz que é relíquia, que Deus abomina qualquer coisa que se faça morto, que Deus abomina qualquer coisa, qualquer lembrança que esteja de morto, qualquer coisa que eu guardo como lembrança do morto. Ah, isso aqui é o meu filho que foi, isso aqui é meu pai que foi, isso aqui é minha mãe que foi. Larga disso. Quando aquele moço disse para Jesus, eu vou acompanhar o Senhor, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os mortos. Quem fica atrás de morto é morto perante Cristo. Quem fica atrás de morto é morto perante Deus. É morto perante Jesus. Quem fica aí se lamentando, chorando e gemendo durante anos e anos e anos a fio, pelo morto, pensando que isso é de Deus, isso é do cão, é de Satanás, não é de Deus. De Deus é a vida. De Deus é a vida. As pessoas que se voltam para trás para contemplar mortos, cultuar mortos e viver mortos, eles são mortos também. Porque a vida é olhar para frente, é seguir Cristo. E qual é a obra de Deus na nossa vida? É cultuar mortos? É se ajoelhar a pé de santo? É ajoelhar a pé de ídolo? É viver em procissão carregando o ídolo nas costas? Olha o que está escrito na Escritura Sagrada. Amaldiçoado é aquele que leva o ídolo em andor. Está escrito aqui na Escritura Sagrada. Amaldiçoado é aquele que leva um ídolo em andor. Então para que eu vou correr atrás de ídolo, se a obra de Deus é uma só? A obra de Deus é uma só. É crer naquele que foi enviado por Deus, que é o Senhor Jesus. Eu acho que a coisa simplifica muito. E a complicação que existe dentro disso tudo, através dos ensinos da Igreja Católica, ensinos maléficos, ensinos diabólicos, é fazer com que as pessoas saiam da presença do Senhor Jesus. Saiam da presença do Senhor Jesus. Vamos entrar, por exemplo, na Igreja da Consolação aqui perto de nós. Vocês vão encontrar 20 altares. Cada altar com 10 ídolos. Então são 200 ídolos. E cadê Jesus? Aonde está se falando de Jesus na Igreja da Consolação? E ainda diz que Maria é a consoladora dos aflitos. Consolatrix afflictorum. Está escrito lá. Consoladora dos aflitos. Mas quem é o consolador dos aflitos? Está escrito aqui na Escritura Sagrada. Você que está com inquietação, você que está com aflição, você que está com angústia, vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Ele não manda, vai a Aparecida, vai a Nossa Senhora da Consolação, a Nossa Senhora não sei das coisas. Não, vinde a mim, diz Jesus. Vinde a mim. Então é nele que eu tenho de ir. É com ele que eu tenho de conversar. É com ele que eu tenho de falar. Porque, volto a dizer, a obra de Deus é uma só. É uma só. Crer única e exclusivamente no Senhor Jesus. Aí perguntou o nosso amigo lá, mas eu não posso crer nos dois? Não, Jesus é exclusivo. Ele não admite. Ele não admite que junto com ele tenha qualquer coisa. Por quê? Está escrito aqui em Jeremias. Quando você tiver um ídolo, quando você tiver alguma coisa, vá pedir para o teu ídolo. Para que depois, se você pedindo a mim, você não diga que foi o ídolo que fez. Então, Deus é cioso disso. Deus não quer ninguém concorrendo com ele. Porque vejam bem uma coisa, foi só Jesus quem entregou sua vida e o seu sangue para a nossa salvação. Ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais entregou a vida por nós, para a nossa salvação, para que a gente pudesse voltar a ter os céus. Então a obra de Deus é só uma. É só uma. É crer no Senhor Jesus. Agora, o que é crer no Senhor Jesus? É só acreditar, cantar o Noite Feliz, né? O católico aprendeu isso, canta noite feliz, né? Ou então escuta aquela cantora chorosa que chora na procissão. Como é que ela chama, não? Como é que chama? Aquela Verônica. Eu desafio alguém
que diga onde está a Verônica na Bíblia. Alguém que mostre a Verônica. Aquilo é criação da Igreja Católica para que o povo chore junto, para que o povo sinta. A paixão de Cristo é importantíssima para nós, é importantíssima, porque a morte de Cristo é a nossa salvação, mas o mais importante de Cristo é a sua ressurreição. Porque morte todo mundo morre, de um jeito ou de outro, todo mundo morre. Agora a ressurreição é só dele, porque ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. É só ele quem ressuscitou e mais ninguém. E aquelas pessoas que pelo seu poder foram ressuscitadas. Então vejam, a obra de Deus é uma só, que a gente creia única e exclusivamente no Senhor Jesus. E essa crença só pode existir quando a gente opera através dele. Quando a gente opera através dele. Eu acho interessante as pessoas que vivem com não sei, não posso, não consigo, não tem jeito, não tem maneira, não tem forma, não tem maneira, não tem jeito, não tem forma. As pessoas vivem assim, desta forma. Por quê? Porque não colocam a obra de Deus na sua vida. Não colocam Jesus na sua vida. Ontem e hoje eu estava orando a Jesus e disse: Senhor Jesus, eu quero ser a tua testemunha, Senhor Jesus. Tua testemunha para os meus funcionários, para os meus amigos, para minhas famílias, para os meus irmãos que ainda não conhecem a tua obra, Deus. Não conhecem a tua obra, eu quero testemunhá-la. E vejo aqui o que diz a Escritura Sagrada. Vejo aqui no Salmo 108, que eu já disse aqui uma vez, mas quero dizer de novo. Presta-nos auxílio na angústia. Vejam bem, a nossa oração tem de ser a Deus. Esquece a santaiada na indústria, na angústia. Esquece a santaiada nos momentos de aflição. E está escrito aqui: presta-nos auxílio na angústia, Senhor. Pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza. Quem não está fazendo proeza não está com Deus. Quem está derrotado não está com Deus. Quem está sem sucesso não está com Deus. Quem está vivendo uma vidinha não está com Deus. Quem está doente não está com Deus. Quem está passando por pobreza, por dificuldade, não está com Deus. Porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu acho que os meus adversários estão sofrendo na garganta o pé de Deus. Estão sofrendo na garganta o pé de Deus. E eles vão perder o fôlego, tenho certeza disso. Porque o pé de Deus não vai sair da garganta deles enquanto eles não me deixarem, enquanto eles não me livrarem. Mas vamos aqui ao Salmo 73. É uma coisa interessante esse Salmo 73. Olha o que está escrito aqui. Para aqueles que querem recorrer a Santo Inácio, a São Joaquim, a São Jerônimo, a Santo Expedito, a Santa Filomena, a Santo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha o que diz aqui. Quem mais tenho eu nos céus? Quem mais tenho eu nos céus do que Deus? Quero lembrar vocês que João teve visão no Apocalipse dos céus, no final do tempo. E ele diz que ele viu os céus e lá viu o santuário. E no santuário só estava Deus e o Cordeiro. Não tinha santo nenhum. E o maior interessado de colocar uma santa lá era João, que foi quem cuidou de Maria até ela morrer. E João cuidou de Maria até ela morrer, e João não viu Maria ser carregada aos céus. Não viu. Porque se ele tivesse visto, ele teria registrado no seu evangelho, ou nas suas cartas, que ele escreveu, várias cartas, ele teria registrado ali, e teria registrado também no Apocalipse. E vamos fazer uma observação. No Apocalipse, no capítulo 12, quando ele fala da virgem luminosa, cheia de estrela, ele diz que esta virgem não foi arrebatada aos céus. O filho sim, foi arrebatado aos céus. Mas ela não, ela fugiu para o deserto, onde é o seu lugar. Então vamos parar com essas idiotices que colocam na cabeça do povo, e o povo por isso se distrai e não vai a Jesus, não vai na obra de Deus, que é a única, exclusivamente, o poder de Cristo. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam,
Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, Senhor, perecem. Tu destrói todos os que são infiéis contigo. Deus não destrói, Ele larga. E Deus largar já é a destruição. Só de Deus tirar a mão já está destruído. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Digam todos comigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Diga assim: Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu socorro bem presente. Em Cristo Jesus farei a obra de Deus. Isso é um salmo maravilhoso. Agora, voltemos aqui em Deuteronômio para vocês verem o que é que este livro fala acerca da guerra. E eu acredito que não tem ninguém aqui que não esteja em guerra com alguma coisa. Ou guerra com as finanças, ou guerra com a saúde, ou guerra com a cabeça, ou guerra com o coração, ou guerra de alguma forma. Todos nós estamos em guerra. Olha o que ele diz aqui a respeito das guerras. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, povo maior que o teu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quer dizer, qualquer que seja a guerra que nós estejamos fazendo, se o nosso inimigo parecer mais forte, mais numeroso, mais aguerrido, se a gente olhar o nosso inimigo e ver que parece que ele está mais forte que nós, que ele está mais aguerrido, que tem mais gente, que tem mais número, que tem mais pessoas contra nós, está escrito aqui: não temerás, porque o Deus nosso estará conosco. Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá: ouvi, ó Israel, hoje vós achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Isso é importante na guerra, que o nosso coração não desfaleça. E aonde o demônio ataca é o nosso coração, para a gente desfalecer. Sai todo mundo aqui da nossa palestra, da nossa oração, todo mundo animado. Daqui a pouco vem uma pedrada, daqui a pouco vem um beliscão. Eu acho que não dá, eu acho que não tem jeito, comigo não vai. Eu sou gordo, eu sou feio, eu sou magra, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Pronto, desfalece o nosso coração. E o que Deus diz? Não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Nem vos tremais. Não pode tremer. E nem vos aterrorizeis diante deles. Olha por quê? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém, gente? Amém. Tem coisa mais bonita que essa? Diante da guerra que nós estamos enfrentando, todos nós, cada um no seu canto, cada um no seu lugar, é guerra contra a doença, contra a enfermidade, contra a aflição, contra a angústia, contra a tristeza, guerra contra a amargura, contra a pobreza, contra a miséria, guerra contra as amizades e inimizades que nós temos na nossa volta, guerra de todo jeito, guerra com o pai, com o filho, guerra de toda maneira, guerra contra a doença. Esta guerra, quando nós olharmos à nossa frente, não devemos ter medo. Não adianta dizer assim: mas puxa vida, aquele câncer, nossa, é terrível, é grande demais. Para nosso Deus é pequeno. Mas os inimigos que estão contra nós, olha quantas pessoas trabalhando contra nós, é povo pequeno diante da força de Deus. Mas a minha vida é difícil, é povo pequeno diante de Deus. Está escrito aqui: não vos desfaleça o vosso coração. Não deixe o coração amedrontar, não deixe o coração enfraquecer, não. Fala: meu velho coração, trabalha, não tenha medo, não. Bate forte aí, garanta a minha vida, porque eu garanto a vitória, diz o Senhor Jesus. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Por quê? Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém, gente? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode falar, gente, não tenho vergonha, não. Então vamos fazer os nossos pedidos, é isso?
Eu quero dizer para vocês que está escrito na Escritura Sagrada que Jesus tem muito mais para nos dar do que nós pedimos e até do que nós pensamos. Aquelas pessoas que vivem momentos de aflição, de angústia, de descrença, a minha vida não vai mesmo, eu não tenho como vencer, é muito difícil, eu não sei o que fazer. Jesus tem muito mais para dar do que ela para pedir. E tem muito mais para dar para ela do que até ela imagina. Então entrega na mão de Jesus e peça para Ele a plenitude da vida. Vamos pedir então a Jesus que Ele nos socorra, que Ele esteja conosco em todos os dias da nossa vida, que Ele nos acuda, que Ele satisfaça todas as nossas necessidades, porque Ele disse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus não tem porcaria não, não tem porqueira não, é tudo grande, tudo abundante, tudo multiplicado. Podemos pedir sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Todos digam agora: Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a Tua honra e glória, e se forem para o bem daqueles que o pediram. Vem cumprir, Senhor Jesus, a Tua promessa, que quando 2 ou mais pessoas concordarem aqui na terra, o que pedirem, estará concorde também no céu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E aqui está o óleo santo. Está escrito que não falte sobre a vossa cabeça o óleo, ainda que a gente tenha alergia ao perfume.